Gente, boa tarde, eu sou o Tomás, sou superintendente de novos negócios do Santander. Eu sou aluno também, já fui, né, aluno da GV, graduação, mestrado, fiz muitas coisas, MBA aí, só aqui em São Paulo, né? Mas enfim, tá, é um prazer estar aqui na casa e estar palestrando aqui, tanto pelo banco, mas também, obviamente, sem essa instituição eu não estaria aplicando meus negócios aqui, né? E, enfim, no fundo eu sou o quê? Eu sou um cara de inovação. Eu no banco, acho que a minha maior entrega lá foi o Santander Way, que hoje é um aplicativo muito reconhecido, né? Mais de 7 milhões de usuários, muito bem avaliado. É o melhor aplicativo avaliado na Apple Store. Ele tem uma nota muito grande para dizer que a gente trabalha muito com satisfação do cliente. E aqui eu vou comentar um pouco sobre inovação e empreendedorismo, porque a gente fomenta muito isso. Tanto é que a minha área, meu papel é esse, é fomentar empreendedorismo, conectar com startups, olhar, e obviamente o Santander, a gente não só acompanha, como participa ativamente das agendas regulatórias. Mas aqui eu queria contar um pouco como a gente faz inovação lá no banco. E na verdade, a inovação para a gente, ela tem que olhar o cliente. E ela tem que, já que a gente está numa escola de economia, né, ela tem que ela tem que gerar valor econômico na transação, né? Senão essa é a inovação que a gente acredita. É esse fazer diferente que a gente quer fazer. Então aqui eu começo com um desenho do Safi Bahcall, não sei se vocês conhecem, mas é um livro que eu recomendo muito, chama Loonshots, né? Diferente de Moonshots, a Mari do Nubank conhece ele, né? Mas enfim, ele na verdade divide, né? Toda organização ela tem que ter seus soldados e artistas. Na verdade tem que ter, não, ela vai ter, né? O soldado é o cara que está preocupado lá com o campo de batalha, né? Ele está preocupado em usar as ferramentas existentes, mas tem os artistas, né? Isso entre aspas, eu não sei se é feliz ou não, eu gosto particularmente do termo, mas é aquele que está olhando as novas formas de ganhar essa guerra, né? Que outras ferramentas a gente pode estar olhando, e aqui eu acho que o debate é um pouco esse, para a gente poder estar cumprindo o nosso objetivo, né? E ele comenta muito que assim, o problema desses caras, e o Steve Jobs, por exemplo, foi um que enfrentou muito isso, até tinha a rua que dividia os artistas e os soldados na época, ela chamava zona desmilitarizada, na verdade, né? Por quê? Porque era uma zona de trégua, né? Por quê? Porque esses caras eles tendem a falar línguas não só diferentes, como antagônicas. O soldado ele tem como se fosse anticorpo para combater esse artista. Quando o banco às vezes fala, Tomás, não, cara, olha, putz, o banco ele está certo por muitas vezes, porque o papel do soldado ele não pode desfocar do seu objetivo, quer entregar o valor, né? Mas muitas vezes, e é nessa união, essa suave união, que ele comenta que essa fase de transação, esse equilíbrio dinâmico, é quando esses dois conseguem convergir. E um pouco o que ele traz, no livro, não se bem que é explícito, mas ele traz um tema de trocas e independência, né? Então, quando você quer decolar uma ideia, tomar cuidado para você não apaixonar pela solução em si, mas mais pela necessidade, pelo problema que você está resolvendo. Então, aqui, mais do que a blockchain, mas que problema que eu estou querendo endereçar. Aqui, sem querer, obviamente, desmerecer, porque, aliás, a gente tem soluções, eu vou comentar uma solução disso, mas, assim, não perder esse foco. E aqui, a gente trabalhar muito as trocas com a franquia, né? No caso, uma instituição, no meu caso, por exemplo, o banco, e a independência das suas ideias. E você achar um momento ótimo disso, onde você troca conhecimento e troca todo o know-how com uma independência de você poder ter velocidade para você endereçar isso, até porque tudo o que a gente está falando, que é muito importante, se a gente demorar 2 anos, 3 anos para fazer, já foi, né? Então, hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Então a gente tem que ter essa velocidade.
Aqui um pouco que a gente prega muito, que é uma cultura de inovar, empreender, e aqui eu vou passar meio rápido, mas tem um pouco de blá aqui, mas na verdade eu acredito muito nisso, e quem não está fazendo isso, daí não é blá, é muito importante, que é assim, você tem que, é o que eu estou falando, tira o apaixonar pela solução, que é aquele cara, né, até o livro comenta que o Steve Jobs por alguns momentos teve esse lapso, né, de se apaixonar muito pela solução, e tem alguns perigos aí, de um problema, da necessidade que você tem, de grandes investimentos para pequenos investimentos. Aqui eu vou falar muito da cultura Lean, né, do Eric Ries e tudo mais, eu acho que vocês conhecem um pouco, mas a gente priorizar aprendizado, entendimento, a gente não conhece. Se vocês me perguntarem do futuro dos bancos, eu vou falar, gente, eu não sei, daqui 5 anos eu não sei nem onde a gente vai estar. Então, porque tudo muda muito rápido. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter formas de testar rápido as nossas pequenas hipóteses para a gente poder chegar nos nossos moonshots. Validar isso, não ter medo de falhar. Então aqui a gente está falando de temas que se a gente tiver medo de falhar, a gente não vai fazer nada, a gente não vai sair do lugar, vai passar o blockchain, o open bank e tudo mais. Isso quer dizer você ter displicência, ser imprudente? Não, aqui é ser forma, tem formas de você fazer. Você pode começar pequeno, você pode começar dentro de casa pilotando, para depois você... o banco já tem uma série de APIs, né? E quando você joga uma API para uma Open API, para o ambiente externo, tem formas mais controladas de a gente testar. Isso é o cerne lá do Open Banking que a gente está falando, né? Porque no fundo você vai estar trocando APIs externas, né? Dados entre APIs externas, né? Aqui, só para dizer que o banco, no fundo, isso aqui é uma matriz da Accenture, que a gente fala que o banco, na verdade, não só no Brasil como no mundo, ele está aqui numa zona, se vocês forem ver os eixos de quão suscetível ele é à inovação e quanto que ele já inovou, no fundo a mensagem aqui é assim, tem muita oportunidade para inovar no setor bancário, tem muita oportunidade. Então, assim, é aqui que eu me empolgo para a gente fazer mais todo dia e o que a gente está buscando lá no banco. Então, aqui é um pouco o que eu estava comentando de como é que a gente acredita na inovação. A gente acredita na inovação que gera valor. Pode ser, no fundo, valor econômico que está falando. Mas, no fundo, quando eu estou endereçando, eu estou trocando, né, um agente principal aqui, eu estou falando de a gente entregar valor. Então, no fundo, eu cheguei numa chuva grande aqui, muita gente, eu vi no táxi assim, com muita gente ilhada e preocupada, e eu fiquei pensando como é que a gente poderia entregar valor nessas coisas, como é que poderia resolver soluções, né? Ao mesmo tempo, lendo um livro onde ele fala, às vezes você quer ter um problema onde é atravessar um rio, você não precisa sair construindo uma ponte gigantesca. Você vai validar um pedaço que seja uma tora de madeira para ver se funciona. Depois, mas precisa passar carro. Depois você melhora isso. E nisso você vai tendo que a gente começa do MVP, que a gente fala do Minimum Viable Product, para um produto que já carrega todos os elementos importantes de uma solução, mas numa esfera muito reduzida, para você conseguir ir testando suas teses e você evoluindo neste valor, né? Então, por isso até que no Santander a gente tem um logo ali que a gente brinca que esse o Radar Santander é o nosso programa de aceleração para startups mais tracionadas, né? A gente fala menos purpurina e mais resultado, porque aqui também tem um problema do teatro da inovação, né? A questão de, a gente tem uma série de temas. Eu mesmo com o Radar Santander sou muito criterioso para falar assim, o quanto que a gente está gerando de negócio. E, de fato, a gente busca empresas para a gente gerar valor. Porque não adianta falar, vou falar com startup agora, porque eu acho bonito, vamos ser fintech. Não, vai gerar valor, vai acelerar o problema que eu quero endereçar de pagamentos, de investimentos. Vai acelerar um tema de open banking que é importante, onde o banco preste um serviço via canal de um terceiro, ou mesmo ele use o seu canal para alavancar serviços de outros parceiros. Vamos usar uma empresa que acelere isso? Vamos, então faz sentido.
Então não esqueçam que a gente, né, eu como um homem de negócio não posso deixar de trazer o nosso querido cliente aqui, né? Então que a inovação ela começa na observação de dores envolvidas, que é um pouco que eu estava falando da chuva aqui, muito forte, um monte de dores, e isso é oportunidade na veia, né? Como a gente entrega essas soluções, né? E aqui um pouco assim, né? Aquele mensagem do Senhor dos Anéis, está tudo mudando, né? Tudo, the world has changed, eu sinto na água, na terra e tudo mais. Realmente, a gente está vendo mudanças muito fortes no mundo inteiro, né? Então, Open Banking, Blockchain, QR Code, API, Super Apps, NFC, SDKs, inteligência artificial, que é o machine learning, pouca gente sabe o que é isso e usar isso, né? E a gente mesmo está aprendendo a usar isso. Então, mas no fundo a minha provocação é, mas o que a sociedade precisa? O que o cliente quer, né? Então, eu até peguei, por exemplo, o que a Maria quer? Ela fala assim, Tomás, eu quero um processo de pagamento via blockchain. Eu preciso. Ou ela fala assim, eu preciso enviar dinheiro da minha filha que está no exterior hoje. Né? Quem me ajuda, né? Provavelmente ela vai pensar no segundo, né? Até porque ela, às vezes, nem sabe o que é blockchain, né? Pode saber, mas geralmente não é o que está preocupando ela. Ela quer mandar o dinheiro. E daí, então aqui, no fundo, a gente está falando em juntar oportunidades, recursos tecnológicos com uma cultura de inovação, um pouco de resumo de tudo que eu falei, para a gente criar soluções vencedoras. Aqui, para dar um exemplo de uma, e daí até o José, mais técnico, que me perdoe, aí não sei se é um blockchain mesmo, ou um ledger distribuído, eu não quero entrar muito nesse mérito, mas o fato é que minimamente um ledger distribuído ele é. E ele usa essa tecnologia com a Ripple, né? Não usando a moeda da Ripple em si, mas ela usa a tecnologia blockchain aqui com a Ripple para a gente transferir dinheiro no mesmo dia, né, para uma pessoa no exterior. Então, em dólares para os Estados Unidos ou em euro para a União Europeia. Vou passar um pouco, que eu acho que nosso tempo está um pouco corrido, mas então aqui eu estou reforçando um pouco o que você dizer, praticidade. No fundo, eu pelo menos estou mais preocupado na praticidade que eu vou entregar com o meu cliente. No Way, por exemplo, que é esse aplicativo de cartões, não sei, quem conhece o Way aqui, só para eu saber, conhece? Para ver se tem. Podia estar mais, mas tem bastante. E aqui o Way é a autonomia que a gente está. O Way é uma wallet. Eu vi a nossa primeira transação, provavelmente eu presenciei a primeira transação de Samsung Pay, eu tenho certeza, porque o Samsung Pay a gente foi o primeiro banco a lançar e eu estava junto. Então, Samsung Pay, que é aquela tecnologia via NFC, tem as wallets agora via P2P, né? O Way já é uma wallet P2P. Mas o que a gente, no fundo, quer? É autonomia, é o cara, em vez de digitar conta, agência, conta, ele simplesmente usar um número de celular, por exemplo, que daí já cai numa pauta até que o Banco Central está olhando isso, mas intra-entidades, a gente já está fazendo isso, né? E, obviamente, não precisa ficar pagando taxas, enfim, de DOC e TED. Flexibilidade, a GetNet hoje ela não precisa ser maquininha da Get para você usar a solução da Get. Isso também já é uma forma de a gente dar flexibilidade para o cliente. O microcrédito do Santander, que a gente dá impulso, e aqui eu pus o microcrédito para endossar o nosso apoio ao empreendedorismo, já que a palestra fala do empreendedorismo. E aqui é ir até o cliente para você fornecer o crédito. E eu estou falando ir porque o Open Bank acho que tem muito isso. Não espera o cliente vir, vai até o cliente, né? Use o Open Bank para explorar esses diversos touch points que você tem com o cliente. Outra coisa que tem a ver com o Open Bank que a gente está falando aqui é a transparência. Eu não sei se vocês quem é cliente Santander, já usou o Santander On, mas a gente começa a falar assim, olha, o dado que a gente sabe de você está aqui, ó, a gente usa para isso, inclusive você quer consultar como é que você está em relação ao Serasa, por exemplo, porque é nosso interesse resolver esse problema junto com o cliente. Às vezes o cliente tem uma pequena quantia ali, por isso eu não vou negar o crédito, a gente quer junto falar, olha, a gente está te mostrando aqui, a gente fez a consulta e tem esse e esse ponto, vamos resolver junto para a gente poder ter uma solução bacana. O Santander On já é um rompedor nesse sentido. E eu acho que caminha muito em linha ao que a gente quer de Open Banking.
E, basicamente, aqui, na verdade, lembrem-se dos 4 riscos, né? Que a gente, no fundo, quando quer uma solução, a gente tem que reduzir o value risk, usability risk, feasibility risk, business risk. Um dia que vocês querem explorar melhor comigo, eu gosto muito desse tema e eu posso falar um pouco, é do Martin Kagan, esse não é do Inspired, né, do livro, mas no fundo, quando você está fazendo... E aqui a gente está num momento que a gente vai ter que fazer isso, para todas as soluções que a gente está vendo. O value risk, o cliente vai querer ou não vai, usability, ele vai saber usar? Ele vai saber. Pensa assim, que é um pouco que o Benny, né, comentou da stablecoins, falou assim, e tem um monte de moedas aí. Aí fala assim, olha, eu vou fazer inclusão financeira. O cliente vai entender, já é difícil calcular o real, os preços e tudo mais. Agora ele vai e ainda tem, às vezes, pontos, né? Tem pontos, múltiplos. Né? Daí, peraí, que eu ainda tenho uma outra conta aqui que eu preciso ver, que é minhas moedas em tal, e daí preciso converter para o real para ver. Então, tem que pensar nessas usabilidades, né? Não estou falando que a gente é contra isso, mas tem que levar em conta. Qual que é a usabilidade de ter 2 moedas rodando juntas no país, né? Quais impactos para o cliente isso tem, né? E aqui, só para fechar, voltando ao meu mapa do Bacall aqui, que fala de trocas versus independência, o Santander ele já decolou algumas ideias concretamente nessas empresas, né? Então, por exemplo, assim é uma consumer finance, né? uma empresa de empréstimos que está rodando totalmente independente. A India é uma empresa de cobrança, a PI é uma corretora de investimentos. Então, no fundo, o que a gente busca aqui? Um alto nível de trocas com a instituição, mas uma independência muito alta dessas empresas. E lembrando que o banco usa essas empresas para experimentar temas de Open Bank e blockchain, porque se elas são empresas apartadas, a gente pode nos aventurar e avançar nessas searas de Open Bank. Então, aqui é um pouco nossos vários hackathons, programas de aceleração, o Empreenda, acho que vocês devem conhecer, mas quem quiser conhecer mais, me procure, porque a gente está fervendo aqui na parte de empreendedorismo e novas soluções. Obrigado, Thomas. Bem, só algumas palavrinhas rápidas. Tem um ponto aqui muito importante que o Benner falou agora mesmo. Tem risco com fintechs? Tem risco com Open Bank? Eu acho que tem. Eu já passei por várias crises bancárias. Elas surgem de repente. Este ano, por exemplo, o Fed teve que colocar mais reservas, que a taxa de juros intraday subiu rapidamente. Se o Fed não faz isso, a taxa de juros ia subir bastante ao longo do dia. Esse ano, o Banco Central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o nosso maior problema é esse. Nós não temos condições de dar proteção a quem está no Banco Central CVM. Os diretores de departamento não têm nenhuma proteção de seguro bancário, seguro para eles não serem mais tarde culpados de alguma coisa. Eu conheço vários diretores do Banco Central, departamentos-chefe também, que estão sendo questionados pelo TCU também. Então, essas pessoas têm tendência a regular, exigir muito capital, às vezes demais, mas tem que dizer. Por exemplo, essa crise que nós tivemos anos atrás, o presidente do Banco Central, Alan Greenspan, falou que tem que ter mais capital. Eu tenho certeza, na próxima crise bancária que tiver, vamos falar, tem que ter mais capital. O que resolve é ter mais capital. E as fintechs, apesar de serem bancos ágeis, mas quando tem uma crise bancária, ninguém quer saber, quer sacar o seu dinheiro, não confia em ninguém. Essas horas que você vai testar os fintechs, vai estudar tudo. Onde, em épocas normais, é tudo fácil. Mas quando chegar uma época difícil, eu quero ver como nós vamos funcionar sem pegar o funcionário do Banco Central, o CVM, e exigir que eles façam coisa que não pode fazer. Algo parecido hoje com o Banco BNDES. O BNDES parou praticamente, por quê? Porque os seus funcionários estão respeitando o processo do TCU. Ninguém quer assinar nada.
Ninguém quer ser o responsável. Quando tiver uma crise financeira, quem vai ser o responsável para ajudar ao mercado? Eu era diretor do Banco Central, em 89, nós tivemos que comprar todos os títulos do mercado, porque teve o plano verão. Então, eu fiz o seguinte, vamos comprar estes títulos a preço fixo, porque não tinha condições de fazer uma tentativa de comprar a preços flexíveis, porque nem todos os papéis tinham preço no mercado. Eu fiz uma tabela com o meu pessoal do Banco Central, fiz uma curva de yield e compramos todos os títulos a preço fixo, coisa que hoje ninguém faz. Mas eu fiz aquela essa porque eu tinha medo de ter problema no mercado financeiro. Agora, nesse dia que eu tomei essa decisão, o meu amigo Paulo Guedes me ligou: Tadeu, não pode fazer isso, tem que comprar a preços flexíveis. Se fizer a preço fixo, senão tem que quebrar gente, tem que quebrar. Falei: Paulo, você está no Banco Pactual, eu estou no Banco Central. Eu tenho outra responsabilidade, a sua uma, a minha outra. Não comprei a preço flexível, comprei a preço fixo, apesar de eu estar correndo risco. Porque você está comprando papel a X e YZ? É questão de vontade de fazer as coisas e ter certeza que eu faço está certo. Né? Então, hoje, o risco, eu vejo isso. É responsabilidade de quem vai tomar essas decisões difíceis em época difícil. O presidente do Banco Central está sendo processado, isso é, o Banco Central americano também está sendo processado devido ao fato de ter dado dinheiro, tem que ter garantias totais. Então, esse sistema novo de free bank, fintechs, funciona bem, como está tudo normal. Quero ver quando as coisas não estiverem normais. Agora, fora isso, eu achei, em qualquer circunstância, muito boa as intervenções do BN, todo mundo aqui.